Olá, este é o Lance Total e você vai ver mais um louco. O ex-capitão William assume como novo gerente de futebol do Timão. Acabou a loucura, o lateral Ramon fala do fim de jejum de gols. A situação que eu passei agora foi atípica, eu nunca tinha passado isso na minha vida. E mais, tenista perde a cabeça por causa de mulher. Uma rodada muito doida no Carioca. A começar pelo clássico Botafogo e Fluminense. No jogo que está sendo considerado o mais emocionante deste início de temporada, Louco Abreu foi o grande destaque. O jogador e suas insanas paradinhas. Mesmo tendo perdido a primeira, o uruguaio insistiu na segunda cobrança e, por mais doido que pudesse parecer, acabou dando certo. O atacante também enlouqueceu o rival Fred. E no final, o Botafogo foi o grande vitorioso do duelo de domingo. Será que a loucura de Abreu desequilibra os adversários? Eu acho que essas loucuras do Louco Abreu não desequilibram os adversários, não. Acho que ele vai fazer isso até ele errar novamente, porque a torcida do Botafogo vai pegar no pé dele. Já pegou ontem, ele se livrou porque ele conseguiu marcar o gol, repetiu a cobrança, fez novamente a cavadinha e deu certo. Sabe usar bem os macetes para provocar o adversário. Mas, de vez em quando, ele erra a mão e acaba contribuindo para um clima ruim dentro do próprio grupo. O Louco Abreu é um jogador que impressiona por falar muito em campo, gesticular. E creio eu que é uma peça importante, fundamental. Além dos gols, é um cara que desequilibra sim o psicológico dos adversários. As loucuras do Louco Abreu acho que não desequilibram só os adversários, elas desequilibram todo mundo. Basta olhar as entrevistas dele que a gente vira fã na hora. Bom, eu acho que o Louco Abreu com certeza desequilibra o adversário sim, porque é um jogador de personalidade muito diferenciada. E o goleiro numa cobrança de pênalti, por exemplo, sempre fica esperando o que ele vai fazer. Ele tem uma série de alternativas, pode ir com cavadinha, pode bater no meio do gol, pode bater com força. Louco dentro de campo, tem que fazer cavadinha, tem que ter provocação mesmo. É o estilo uruguaio de jogar. O louco critica, o louco provoca, o louco é por isso que ele é o ídolo da torcida do Botafogo hoje. Na verdade, de perto ninguém é normal. Nos gramados, então, o que não falta no futebol é jogador maluco. Não é de hoje que os jogadores cometem loucuras nos campos, não só daqui como do mundo inteiro. Olha só a seleção de pirados que nós encontramos em um passeio pela rede. Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, din 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 din, din din din. Tá todo mundo louco, oba, 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 tá todo mundo E a vitória alvinegra levou a equipe do Fluminense à loucura, não por causa do atacante Abreu e nem do meia Renato Cajá. O motivo foi Gutenberg de Paula Fonseca. E um dia depois de reclamar da arbitragem, o clube tricolor recebeu a notícia de que pode ser penalizado pela atitude da torcida, que atirou objetos no gramado no final do jogo. A pena prevê pagamento de multa entre R$100 a R$100.000. Que loucura! Mas na equipe o momento é de olhar para frente, mais precisamente para quarta-feira. O Fluminense já respira a Libertadores. A bola oficial da competição já está sendo usada pelos tricolores nos treinos. E há 2 dias da estreia, os jogadores se preparam para lidar com o adversário em campo e a pressão fora dele. A cobrança ela sempre existe, né? Desde que o começo da carreira a cobrança sempre foi grande. Então, terminei cobrança, já estou acostumado. Agora eu tenho que fazer dentro de campo. Aos 33 anos de idade, Araújo vai disputar a Libertadores pela primeira vez na carreira. A expectativa é grande, mas o jogador procura manter a tranquilidade. São jogos decisivos, onde a concentração tem que ser máxima, onde o grupo tem que estar todo mundo bem, para conseguir o resultado. A expectativa é muito grande e esperamos começar bem. Diante do Argentino Júnior, nessa quarta-feira no Engenhão, ele terá a companhia de Rafael Moura no ataque. O jogador, que marcou 2 vezes contra o Botafogo, quer ter uma passagem bem mais marcante do que a anterior em 2007. A outra passagem foi a outra passagem, a gente já explicou isso. Em questão de números, foram 15 jogos, mas desses 15, a grande maioria eu entrei como suplente
Então você não tem o tempo todo para você jogar, mas conta como números. E como eu disse na outra entrevista, atacante vive de gol. Sem Fred suspenso e Emerson ainda machucado, caberá ao He-Man a missão de fazer os gols que a equipe precisa para iniciar com o pé direito a luta pelo inédito título. O Papai do Céu tem me abençoado muito nos últimos anos. Nos 2 últimos campeonatos importantes que eu disputei fui artilheiro. Agora a chance de poder retornar num grande clube, de receber elogios do técnico, acho que isso me faz muito feliz e me faz ter credibilidade e confiança no meu trabalho. E Emerson e Deco, antes dúvidas, vão disputar a Libertadores. Os nomes dos jogadores aparecem na lista divulgada pelo Clube Tricolor no começo da noite desta segunda-feira. Já a Belete ficou fora da competição. E o domingo também foi dia do bando de loucos ir à loucura. Depois da eliminação da Libertadores, o Corinthians levou a melhor sobre o rival Palmeiras. O resultado chegou em ótima hora. E depois da vitória, a semana começou com mais uma conquista do Timão. A apresentação do novo gerente de futebol do clube, William Machado. Eu achei que era, pela situação que o clube estava vivendo, era importante eu abrir mão, neste momento, do meu sonho de Europa, de estudar lá, para tentar contribuir da melhor forma possível para o Corinthians voltar a ser forte como sempre foi. Outro time que também voltou a mostrar equilíbrio em campo foi o Vasco. Neste domingo, o Clube Cruz Maltino finalmente pôs fim ao louco jejum de gols. O início de campeonato carioca do Vasco teve de tudo: protesto de torcedores, técnico demitido, ídolos do clube afastados pela diretoria. A má fase deixou a equipe desequilibrada. Vaiado pela torcida, o lateral Ramon respondeu com um gesto obsceno. Tudo isso porque em 5 jogos no estadual, o Vasco só havia conseguido 3 derrotas e um empate em 0-0. Até que nesse domingo veio a vitória por 3-0 sobre o Americano. Fim do louco jejum de gols. Sensação de normalidade. Sensação que a gente sempre vive aqui, eu sempre vivi aqui, enquanto eu estava jogando. Como eu falei, essa situação que eu passei agora foi atípica, eu nunca tinha passado isso na minha vida. De jogar 5 jogos, perder 4 e empatar 1. A principal razão para essa nova fase tem nome e sobrenome: Ricardo Gomes. O novo treinador, com apenas 2 dias de trabalho, conquistou os jogadores com seu estilo. Com ele, o time se comportou de forma diferente dentro de campo. Foi muito mais eficiente, jogadas simples e objetivas. Então o Ricardo é assim, o futebol tem que ser assim. Na era Ricardo Gomes, o Vasco começa a sonhar com dias melhores. Mesmo fora da decisão da Taça Guanabara, o time já dá sinais de reação no Carioca. Tem que ganhar a Taça Rio e chegar na final do Carioca, independente de contra quem for, contra quem ganhar a Taça Guanabara, para que a gente possa estar sendo campeão e presenteando essa torcida que tanto sofre. O meia Carlos Alberto foi apresentado oficialmente no Grêmio essa tarde. E o Vasco segue negociando com o Internacional a possível transferência de Alexandro para o Rio de Janeiro. O jogador, no entanto, disse em entrevista à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre que não foi procurado por dirigentes vascaínos e nem pelos dirigentes do Clube Colorado. E a loucura segue firme no Lance Total. Neste fim de semana, um famoso tenista perdeu a cabeça por causa da mulher. O amor é capaz de levar as pessoas a cometerem as maiores loucuras, não é verdade? Até mesmo de desistir de participar de um importante torneio de tênis. O americano Andy Roddick decidiu abrir mão do ATP São José, tudo por causa da amada, a atriz Brooklyn Decker. Doido pela mulher, Roddick prometeu à bela esposa que estaria presente na primeira exibição de Just Go With It, filme no qual Brooklyn contracena com Nicole Kidman e Jennifer Aniston. Se para Roddick o gesto é apenas uma demonstração de amor, para muitos se trata de uma maluquice. Fora do torneio, o tenista irá perder 150 pontos no ranking da ATP. Mas se você também acha que Roddick enlouqueceu, olha só a declaração dele. Se um dia tiver de escolher entre vê-la ou não, a opção será seguramente a primeira. Loucura como essa é sempre bem-vinda, né? E no embalo do louco amor de Roddick, a gente encara agora uma rapidinha.
O Santos já vive a expectativa pela Libertadores. No sábado, a equipe viaja para a Venezuela e no dia 15 enfrenta o Deportivo Táchira. Mas antes disso, o Peixe encara o Noroeste para tentar se recuperar no Campeonato Paulista. Os 2 empates nas 2 últimas rodadas tiraram a liderança da equipe, que já sofre a cobrança da torcida. A torcida pagou o ingresso, está ali para sempre querer o melhor do time, né? Mas eu acho que o time jogou bem. A questão do empate ali foi uma circunstância do jogo. O primeiro gol de Ronaldinho no Flamengo vai virar placa. A homenagem partiu do prefeito da cidade de Macaé, local onde o meia converteu pênalti na vitória rubro-negra por 3-2 sobre o Boa Vista. A placa será inaugurada no próximo domingo na partida contra o Resende. Rogério Lourenço não é mais técnico do Bahia. O treinador foi demitido após a derrota no clássico contra o Vitória por 3-0. A FIFA autorizou o meia da Internazionale, Thiago Motta, a jogar pela seleção da Itália. O jogador poderá estar em campo pela Azzurra na próxima quarta-feira, no amistoso contra a Alemanha. Um dia depois de sofrer um grave acidente no Rally Ronde de Andorra, o piloto Robert Kubica foi retirado do coma induzido e chegou a trocar algumas palavras com o empresário dele, Daniele Morelli. Os médicos informaram que a circulação sanguínea da mão do piloto está no momento regularizada. O piloto passou por 7 horas de cirurgia para a reconstrução da mão. Rafael Nadal, o tenista número 1 do mundo, recebeu o prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte de melhor atleta de 2010. No feminino, a esquiadora americana Lindsey Vonn foi a vencedora. E para encerrar essa edição, inspirada nas loucuras do uruguaio Sebastián Abreu, nada melhor do que uma corrida maluca na Áustria. A competição realizada em Westendorf reuniu 150 pilotos de 8 países. O objetivo dessa corrida é primeiro criar o carro mais irreverente e acelerar em direção a uma piscina de água gelada. Pois é, cada louco com a sua mania, né? A gente volta amanhã. Beijo você.